Vamos lá. Amados, enquanto eu estive de férias, o Senhor ele ministrou algumas coisas no nosso coração para nos dar algumas estratégias com relação a IBCC, né? E a gente já conversou com líderes, apresentou algumas coisas, outras coisas a diretoria está trabalhando, mas eu creio que o Senhor vai nos dar toda uma sabedoria, uma estrutura para receber um novo tempo. Como vocês têm acompanhado, nós temos recebido muitas palavras proféticas que a igreja vai crescer. São pessoas diferentes, de lugares diferentes, que está dizendo, olha, esse lugar não vai caber, você vai ter que ampliar, você vai ter que mudar. Então nós estamos debaixo de muita palavra. E o que acontece? Quando a gente não tem uma estratégia, não tem um planejamento ou não busca isso, então a gente erra muito. Por exemplo, para você construir, se você construiu sua casa, teve um planejamento, né? Fase de tijolos, fase de empreitada, né? Como que se você fazer um financiamento ou não. Casamento, você passou por um planejamento. Tudo que você fez na sua vida, você fez um planejamento. E com a igreja não é diferente. Por mais que aqui é uma casa de oração e é espiritual, ela precisa de planejamento. Como que eu recebo, por exemplo, hoje foi inaugurada uma novidade. A nossa querida irmã, ela foi a primeira pessoa que recebeu uma novidade. A gente está pegando os visitantes que vêm pela primeira, até segunda vez, mas que não recebeu. A segunda vez é quem não recebeu o presente, tá? A segunda vez que recebeu já está abençoado, mas o que vem pela primeira vez, ele vai receber um presente. A gente vai pegar um contato dele para a gente começar a acompanhar essa pessoa, orar por ela, se possível visitar ela, para ela entender que nós estamos interessados na vida dela. Em que sentido? Nós queremos, se possível, cuidar dela, se for essa a vontade de Deus e se for a concordância da pessoa. Então isso é uma estratégia, tá? Para ela ver, para ela começar a entender como funciona a igreja. E nisso, uma das coisas que Deus me deu para eu estar participando. Eu não sei se vocês repararam, nos últimos 3 meses, eu praticamente não subi ao altar para pregar. Não sei se vocês repararam isso. Todos os irmãos pregou, e pregou muitas vezes. Eu fiquei uns 3 meses longe do altar. Por quê? Porque eu trabalho com uma concepção. Eu quero que todos cresçam. Todos cresçam, todos. A ideia não é que os irmãos apareçam, porque só um deve aparecer. Só Jesus Cristo, ninguém mais. Mas que todos os irmãos possam ser usados pelo Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus me cobrou nas férias. Ele me cobrou. Ele falou, olha, você tem que aparecer mais. Aparecer em que sentido? Você tem que ministrar mais. Você tem que estar mais presente nos cultos de domingo, trazendo a palavra. Eu falei, amém, Senhor, assim eu vou fazer. Então o que eu vou fazer? O Senhor está começando a me dar série de mensagens. Essa aqui eu intitulei, eu queria dar outro nome, eu não vou falar qual que é, mas o nome dela é Deixe de Errar, tá? Eu queria dar um outro nome. A pastora falou, pelo amor de Deus, não fala isso. Eu falei, tá bom, vamos mudar de nome então. Aí o nome dessa série é Deixe de Errar. Luiz, clica para mim, por gentileza, ele saiu do slide lá. E vai ser uma série de mensagens com 4 mensagens, tá? Ela vai ser 4 mensagens. Por que deixe de errar? O que é erro? Segundo o dicionário Príbera, ele é o ato ou efeito de errar, aquilo que resulta numa má compreensão ou análise de um fato ou assunto, um engano, né? O que está imperfeito ou mal feito, diferença entre o valor real do valor calculado, desvio em relação a uma norma, afastamento do que é considerado bom, né? Ou boa conduta, uma falha, atitude ou comportamento considerado reprovável do ponto de vista moral, falha ou pecado. Todos nós erramos. Todos nós temos problemas. Nós erramos na vida amorosa, nós erramos na vida na igreja, nós erramos na vida no trabalho, nós erramos com a nossa finança. Nós cometemos erros e às vezes são erros tão simples, mas é esse erro que faz com que eu me enrole todinho. Às vezes, se você for perguntar em casamentos, o problema, às vezes, eu não sei se você reparou, mas casamento, o que destrói um casamento não é uma grande situação. Você já reparou isso? Por exemplo, o casal falir. Isso não destrói um casamento. Os dois se ajuntam e falam, bora de novo. Mas a toalha molhada, passar na hora que está limpando,
A mulher se arrumou toda, ó, mostra-se para o marido não fala nada, não é? Aí o marido chega em casa, em vez da mulher falar assim, você é um bom homem, né? Não sei o que lá, ele olha assim, não é? São essas pequenas coisas que destroem, por exemplo, um casamento. Então são pequenas coisas que destroem você. Então nessa série de mensagens, eu vou falar para você, deixe de errar hoje na vida espiritual. No nosso próximo encontro, que vai ser, se eu não me engano, dia 20, porque vai ter o culto de ceia, né? Dia dos Pais, vai ter uma homenagem depois da ceia. Então nesse dia eu não prego, eu vou pregar no dia 20, né? Aí vai ter depois o culto da família, dirigido pelas mulheres. Aí eu vou falar, deixe de errar na sua vida afetiva, que aqui tem a ver com relacionamento, casamento, namoro, noivado, eu vou entrar nessa parte. E na última, deixe de errar nas suas amizades. Então é uma série de mensagens que envolve toda a sua vida e que pode, quem sabe, dar um norte para você fazer o quê? Correção de rota. Às vezes, eu e você estamos indo por caminhos tortuosos, com decisões erradas, com atitudes erradas que está nos afastando do propósito que a gente está envolvido. Então, eu posso ouvir e falar, nossa, eu preciso corrigir isso na minha vida. Então, é tempo de eu corrigir. Sempre é tempo de você fazer uma correção na sua rota. O nome disso é arrependimento. Sempre Deus vai te chamar para o arrependimento, sempre. Você sempre vai fazer algo ou vai insistir em algo que ofende a Deus, ofende o reino de Deus, e Deus vai falar para você, você precisa se arrepender, você precisa mudar de postura. Se você continuar com essa postura, você vai se dar muito mal. Muito mal. Então, hoje nós vamos falar, deixe de errar na vida espiritual. Diz o texto de Oséias 4, do 1 ao 6. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência. Um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Eu te pergunto, está diferente? Esse é um texto que foi escrito quase 3.000 anos atrás. Você liga a TV no horário de 11 horas, você vê algo diferente do que ele falou? Mentira, matar, furtar, adulterar, fazer violência. Um ato sanguinário segue imediatamente o outro. Olha que coisa terrível. Ou seja, o mundo, por mais que a gente recebe tecnologia, ele continua nas mesmas práticas. Só são tempos diferentes, tecnologia diferente, roupa diferente, linguagem diferente. Mas é sempre as mesmas coisas. Qual é o grande destaque que eu chamo para você? Quando você rejeita o conhecimento de quem? De Deus, da sua lei, das suas ordenanças, ele também te rejeita. Então, você precisa entender aonde você está errando na sua vida espiritual. E eu quero chamar a atenção para você que a vida espiritual sua, ela é uma responsabilidade totalmente sua. Não pense você, por eu ser um pastor, que eu tenho a responsabilidade de fazer coisas por você. Eu posso o quê? Dar um suporte. Eu posso dar um conselho. Eu posso orar com você. Eu posso te exortar. Exortar é animar, tá? Exortar não é brigar. Exortar é dar ânimo. É fortalecer você a não desistir. Brigar é admoestar.
mas nada mais. É o máximo que eu posso fazer. E aí, tá tudo bem com você? Tá precisando de alguma coisa? Eu posso orar por você? Fica firme, não desista não. Ô irmão, vigia. Isso eu posso fazer. Mas eu não posso ir na presença de Deus e viver a sua vida espiritual por você. Isso eu não posso fazer. Salvação, ela é individual. O relacionamento de pai e filho com Deus é você e ele. Se eu chegar junto com você diante de Deus e Deus fizer uma pergunta para você e eu entrar na frente de Deus e falar, não, Deus, eu respondo por ele. Deus vai falar assim, sai daí, xereta, não te chamei? Vai ser mais ou menos assim que eu vou ouvir do pai. Pode sair, tô falando que você não. Você não teve filho e às vezes o filho entrou na frente assim, né? Ou para quem tem mais de um filho, e aí o outro filho, não sei o que, não tô falando que você não. Vai para lá. E às vezes o filho vai defender o outro, o que acontece? Na hora que está tomando uma surra, apanha junto. Não é assim? Então, com o pai não é muito diferente não, tá? Provérbios 1,32 diz assim, porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Salmos 19,12 diz, quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu, dos que me são ocultos. 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12 diz assim, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Uma coisa que a gente precisa falar muito claramente para você é o seguinte, qual é o maior castigo que Deus pode dar para um ser humano? O que você acha? Qual é o maior castigo que Deus pode te dar? Sabe qual é o maior castigo que Deus pode te dar? É Deus entregar você, a direção da sua vida na sua mão. Deixar você fazer o que você quiser. Esse é o maior castigo que Deus pode te dar. Porque Deus tirou a mão, Deus não faz mais nada. Deus não orienta, Deus não livra, Deus não manda mais pessoas para te ajudar, Deus não manda bênção, Deus não manda prosperidade. Vive a sua vida do jeito que você quiser. Por isso que Paulo vai dizer em Tessalonicenses, por isso Deus lhe enviará Entenda, quem está enviando a operação do erro? Deus. Já imaginou Deus entregar você a sua própria sorte? Deus está cuidando de você? Deus está livrando você? Deus está prosperando você? Deus está orientando você? Agradeça que Ele ainda se importa com você. Mas o dia que você olhar, ver que Deus já não está mais na sua família, não pode nem pisar na rua, que já dá um BO, uma batida, um assalto, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? É porque você rejeitou o conhecimento do Senhor e Ele te entregou a sua própria sorte. Por isso, você, porque o erro dos simples os matarás. Até pessoa que é simples, pessoa que é comum, ela precisa aprender as coisas do Senhor. Ninguém está livre de, eu estou simples, eu não preciso, tá bom do jeito, eu vou servir Deus do meu jeito. Meu irmão, se Deus deixou uma palavra, teve muita gente que morreu para que uma Bíblia dessa chegasse na sua mão. Muita gente morreu. A Bíblia foi escrita por mais de 40 pessoas diferentes, de diversos tempos, de diversas estações, e tudo isso para você ter o conhecimento de Deus. E sabe o que você faz? Você olha a Bíblia aqui, aí você abre o seu Instagram aqui, aí você olha aqui, aí está o Instagram, o meu está com 13 notificações, aí eu fico assim, Deus me entende. Aí eu abro o meu Instagram. Aí de repente eu vou lá para os meus shorts lá, né? E vou. De repente, 40 minutos. Deus falou, ei meu filho, com 40 minutos você já tinha lido uns 10 capítulos aí, hein? Eu já tinha falado algo para você, eu já teria dado uma revelação para você, eu já teria mudado a história da sua vida já. Mas você está indo nesse caminho de morte. Por isso, deixe de errar, amém?
A nossa vida espiritual é baseada em fundamentos que devem ser praticados sempre. São eles, são vários. Eu trouxe pelo menos 6 para você, tá? A oração, a leitura e a meditação na palavra, o jejum, que é uma abstinência de alimentos e também ele externa uma humilhação para o seu corpo, a fé, o testemunho do Senhor Jesus e o congregar. São esses fundamentos que, se você praticar, a tendência é você errar menos e o menos possível na sua vida espiritual. Oração. Quem não ora, erra, e erra muito. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Lucas 11, 1. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz: orai sem cessar. Veja, os discípulos vieram no Senhor Jesus e fez uma pergunta: ô Senhor, nos ensina a orar. Vocês imaginam você conviver pessoalmente com o Rei da Glória? Ele acordava de manhã, já acordava assim, viu um morto, ressuscita aí. Viu um cego, veja. Ande, ser limpo. Os discípulos olhou e falou: uai, nós queremos aprender esse negócio também. Como que nós vivemos isso? Nos ensina a orar. Nos ensina a falar com Deus de uma maneira que nós consigamos nos conectar com Ele e o que nós apresentamos a Ele seja ouvido. Como está a sua vida de oração? Não é para responder, é reflexão, tá? Tudo que eu perguntar para vocês essa noite é reflexão. Ah, não tá bom não, não precisa falar, irmão. Não se exponha, fica em paz. Mas você, pensa, não tô orando, hein? Quando eu vejo, né? Nós, normalmente, quem é mais antigo, né? Foi ensinado que para comer tem que orar, né? Então você vem com o alimento, você faz uma oração de ação de graça, né? E aí quando você está vindo na igreja, normalmente você vai sentar para comer, você bota o garfo, se alguém puxar a oração, você devolve a comida, né? Ou qualquer coisa, você está comendo, aí você fala: eu acho que eu esqueci alguma coisa. Aí você está comendo, você fala: não agradeci. A pressa tem sido tanta que a gente não consegue dizer: Deus, obrigado por este alimento. Você sabia que existe, o judeu dá um nome para essa oração de alimento? Se eu não me engano, acho que é brachá, ou prachá que chama. Que é a oração de ação de graça pelo alimento. Sabe como ela é? Simples assim. Você fala assim, bendito seja o Rei do Universo, que nos proveu o alimento desde a terra. Está santificado o alimento. É difícil fazer isso? Um copo com água, bendito seja o Senhor que me dá água da vida. É difícil fazer isso? Mas a gente está tão preocupado com o dia a dia, com o trabalho do dia a dia, que a gente ignora o quê? Pequenas coisas. E oração não é pequena coisa. Oração é uma coisa muito grande para quem caminha com o Senhor. Porque a oração, ela é algo que estabelece a minha comunicação, o meu relacionamento com Deus. Então eu te pergunto, você consegue tirar tempo do seu dia para orar? Você só ora aqui no culto ou de quinta ou no culto de domingo? Você faz aquela oração pedindo bênção para o dia ou agradece quando dorme? Ora o Pai Nosso, pelo menos? O que você faz? Você consegue? É só você pensar da seguinte maneira. Essa é uma analogia que para o casado vai ser muito melhor para entender. Mas pensa da seguinte maneira. Você que está casado, você precisa que haja o quê? Digamos, um feedback, vamos dizer assim, né? Você chega, e aí, como você está? Ah, eu estou bem, e você? Estou bem também. Aí cada um vai para um canto. Um vai lavar a vasilha, outro vai fazer os negócios. Aí deita, dorme, acorda, vai embora no outro dia para o trabalho, aí volta no outro dia.
Eu te pergunto, um casamento assim vai durar muito tempo? Agora chega, por exemplo, o marido. Chega o pastor Valdir em casa, ele pega um botão de rosa e entrega para Claudieres. Receba o ato profético em nome de Jesus. Aí ele está entregando o botão de rosa para você. Aí você pega o botão, ele fala assim: eu estava passando, eu vi essa rosa. Você é mais linda que todas as rosas, mas isso aqui é só para demonstrar meu amor por você. Ai. O que vocês acham que vai acontecer mais tarde? Hã? Um Valdirzinho, uma Valdirinha vai nascer, vocês não concordam? Açaí, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, assim, se há necessidade de diálogo, de comunicação, imagina você e Deus, imagina você e seu Pai Celestial. A oração é um ato de intimidade, é o seu momento de relacionamento, é você e Ele, mais ninguém. Você não pode abdicar deste momento, você não pode abrir mão desse momento. Muitos estão com sérios problemas exclusivamente porque não oraram. Foi fechar negócio, não orou. Foi casar e não orou. Foi arrumar emprego, não trabalhou. Foi viajar e não orou. Gente, para minha viagem de férias, eu fiquei 3 meses orando. 3 meses orando pela minha viagem e orando pela igreja. O que aconteceu? A igreja bombou. Fiquei sabendo que veio um monte de visitante. Bombou, né? Diz que tinha dia que não sabia onde botar o povo aqui. Eu falei, glória a Deus. Mas eu passei 3 meses orando por isso. Minha viagem é uma bênção. Fui bem na ida, fui super bem acolhido onde eu fiquei. Não me deixaram gastar nada lá. Pagar tudo pra mim. Entendeu? Até pagar um baita de um pratão assim de yakisoba lá na feira lá de Campo Grande lá. Você entende? Porque eu plantei algo antes. Então quando você não prepara, quando você vai, você entrega a sorte, não adianta chegar na hora e clamar socorro por Deus. Você negligenciou por muito tempo, você sabia que você ia fazer. Chegou alguém e te propôs um negócio, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Tá fechado. É isso? Eu preciso de uns dias. Esses dias é o quê? Primeiro você vai falar com o Pai Celestial. Pai, negócio é o seguinte. Esse negócio parece que é bom. Mas eu não conheço nem o que vai acontecer comigo daqui a 1 minuto. Imagina esse negócio que eu vou fazer. Eu preciso que o Senhor entre. Mostra para mim. É de Deus? O Senhor está nesse negócio? Foi o Senhor que trouxe? Porque se não foi, tira. Pode ser o melhor negócio do mundo, mas pode não ser bom para mim e nem para a sua vontade na minha vida. Então você entende que você tem que apresentar as coisas para Deus? Você tem que orar, você tem que ir levar a Ele? Se você fizer as coisas de qualquer jeito, aqui quantas pessoas... Eu perdi as contas nesses 5 anos aí de BCC. Quantas pessoas chegou para nós falando, não sei o que, tá, nós ajuda em oração. Eu falei, tá bom, velho. Vamos ver o que dá. Vamos ver. Vamos torcer para dar certo alguma coisa aí, ué. Aí a primeira pergunta que eu faço é, você orou? Então, pois é. Eu falei, aí é nessa hora que a gente cutuca, né? Então, você entende, né? Por que chegou nisso, né? Mas se Deus mudar essa história aí, eu vou me comprometer. Eu falei, irmão, cuidado com o que você está falando, cuidado. Cuidado, você prometer coisa que você não vai cumprir. Então a oração, ela não é a via que eu vou a Deus para pedir coisas. Eu vou para me relacionar com Ele. E aí, sim, eu apresento minhas necessidades para Ele. Na oração, você rende graças, você louva, você adora, você intercede, você suplica, você clama, você pede, você perdoa ao próximo e recebe o perdão do Pai. Você precisa começar a ter um tempo a sós com seu Deus e seu Pai. Você precisa começar a avaliar essa sua vida de oração. Você precisa pensar nisso seriamente. Seriamente. Mas quando você orar,
vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Mateus 6,6. Sabe o que Deus está falando aqui? Olha, eu não quero que você fique orando publicamente. Eu quero que você vá para o seu quarto, para o seu cômodo, porque é eu e você. É um relacionamento de intimidade. Por que os casais, quando casam, têm sua casa e seu quarto? Porque eles têm que ter o seu momento de intimidade. Da mesma forma, você precisa de um lugar para ter o seu momento de intimidade. Pode ser a sala da sua casa, pode ser o seu quarto, pode ser um cômodo. Vai que você tem um quarto sobrando lá. Nós temos lá na casa lá onde eu moro, tem um cômodo lá que já é conhecido, né? Por mais que o pessoal goste de jogar algumas coisas lá, mas também é conhecido como quarto de oração. Às vezes o Estevão fala para mim, eu falo, vai lá buscar no quarto. Ele fala, tá no quarto de oração? Eu falo, tá lá no quarto de oração. Ele já sabe que aquele quarto é chamado de quarto de oração. É um momento que ou eu ou a pastora Adriana, a gente vai lá e fica um tempo com Deus. Viver o nosso tempo com Deus. O Pai está esperando. Não erre mais nisto. Crie esse lindo hábito de orar todos os dias. Todos os dias você precisa falar com Deus. O segredo de uma boa oração é: seja simples, seja objetivo. Não fique repetindo uma petição. Por exemplo, Deus, eu preciso de um carro. Deus, eu preciso de um carro. Deus, eu preciso de um carro. Irmãos, se ficar alguém atrás de você assim, o que você vai falar? Sai daqui, rapaz. Não vai? Então assim, precisa de um carro? Pai, eu preciso de um carro. E muda de assunto. Simples. Louve a Deus, né? Não fique repetindo uma petição sua. Louve a Deus, exalte os seus feitos, adore a Deus, engrandeça quem Ele é. Essa é a grande diferença de louvar e adorar. O que é adoração? Adoração é quando você reconhece Deus quem Ele é. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é de eternidade a eternidade, é o que Ele é. Então você o adora pelo que Ele é. O que é louvar? É por algo que Ele fez. Deus fez algo na sua vida? Deus me curou de uma doença. Então você vai, bendito seja o Senhor que me curou da doença tal. Você viu um milagre na vida de outra pessoa? Bendito seja Deus que fez um milagre assim na vida de tal. Isso é louvar. Por isso que Deus ele não encrenca muito quando você louva outras pessoas. Não há nada de errado. Eu virar, por exemplo, e falar assim: olha, Diaconisa Irene, você é uma excelente pessoa, o seu trabalho é maravilhoso. Não há problema nenhum em eu fazer isso. O louvor, você exaltar feitos, não tem problema. O grande problema é se eu virar e falar assim: Diaconisa Irene, aí o bicho pega. Aí Deus não deixa, Ele não dá a glória dele para ninguém. Então a adoração, que é você se render a Deus reconhecendo quem Ele é, isso é algo que você faz na oração. Nesse momento que nós estávamos aqui louvando, você fez duas coisas. Você atribuiu feitos a Deus, mas você também o adorou. Você disse que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que você precisa dEle. Então tudo isso é a adoração. Deus ama um coração agradecido e sempre ore em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda oração, ela deve ser feita em nome do Senhor Jesus. Porque é por esse nome que você é recebido. É por esse nome que você é acolhido. Se você orar uns 15 minutos por dia, olha, 15 minutos é um desafio. 15 minutos é desafio. Mas eu vou dizer para você, se você conseguir orar 15 minutos todos os dias, você já vai ver uma diferença extraordinária na sua vida. Muitas portas vão se abrir para você. O poder de Deus vai ser derramado. 15 minutos. Cronometra, vai lá, coloca lá, põe o despertador, bota lá, fala, vou ficar 15 minutos orando. Faz isso. Você já vai notar, em 2, 3 meses, você vai notar uma diferença absurda na sua vida. Absurda. Se você orar uns 30 minutos, se 15 é difícil, imagina 30. Mas se você conseguir essa façanha de se trancar por 30 minutos e orar, eu garanto para você,
a maioria dos grandes pregadores que vêm ministram unção, o máximo que eles oram é meia hora por dia. Não tem esses pregadores que vocês ficam assim, nossa, babando ovo por eles? Se orar meia hora, ora muito. Estou falando sério. Porque eles também ensinam isso. Ele só pode ensinar o que ele pratica. Então se você orar meia hora, sabe o que vai acontecer? Você chegar perto de uma pessoa, botar a mão na cabeça, ou manifesta um demônio, ou ela é cheia do Espírito Santo. Meia hora. Você acredita nisso? Meia hora, todo dia. Todo dia. E se você conseguir a façanha, isso é façanha, tá? De orar de 1 hora ou mais todos os dias. Ah, meu irmão, você não pode nem entrar em velório. Corre o risco de Deus usar você. Corre o risco. Não estou dizendo que vai acontecer, mas corre o risco. Jesus, ele passava a madrugada orando. Jesus, quando foi escolher os 12 apóstolos, ele ficou a noite inteira orando, só para Deus falar qual era o nome dos apóstolos para ele. E nós tomamos decisões sem saber isso. Entenda, irmãos, essa pregação é para todos nós. Eu me incluo nela, tá? Eu me incluo nessa pregação. Essa pregação me chama a atenção para eu não errar mais. Eu preciso começar a orar também, todos os dias, mais de 1 hora, para viver o extraordinário e ministrar o extraordinário na vida de vocês. Portanto, ore. Amém? Eu chamo a atenção em um outro tópico, que é a leitura e a meditação na palavra. Salmo 1:3 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Entenda uma coisa. Você tem que aprender a ler a palavra todos os dias. Todos os dias. Deus colocou no meu coração de eu começar a fazer uns devocionais, né? E eu era meio resistente a isso. Muito resistente, porque tá cheio de devocional. Tá cheio, senta na internet, tem Antônio Júnior, tem esses camaradas tudo daí. Eu falei, mas Deus, o que eu vou contribuir? Já tem tanta gente boa fazendo isso. E aí o Senhor falou, faça. Porque o que eu estou pensando? Eu estou pensando na IBCC lá da frente. Eu quero criar uma rotina minha, aonde junto com você eu medito. Por isso que eu estou mandando para vocês aquele devocional nos grupos da igreja, nos status. É 15 minutinhos. Nós lemos um salmo, pincelamos os versículos que tocam no coração, eu ministro aquilo que o Espírito fala e eu falo, olha, faça essas perguntas. Se todo dia você fizer isso, sua vida já vai ser diferente. Porque às vezes, no seu dia a dia, você só está tendo problema porque você está com falta de orientação por parte do Senhor e na sua palavra. Nós precisamos nos debruçar na palavra de Deus. Nós precisamos voltar à palavra. Quem garante que o que eu estou pregando aqui é correto? Quem garante que tudo que foi pregado aqui em julho é correto, ou que a gente tem pregado desde o começo é correto? Quem garante? A palavra. Agora, se você não lê a palavra, vai que nós estamos tudo fazendo vocês de bobo aqui. E aí? É coragem de eu falar isso, você não concorda? Eu não vou falar contra mim? Estou falando contra mim. Eu tenho que ensinar você a ler a palavra de Deus. Você tem que aprender. Porque é a palavra que te limpa, ela que te purifica, ela que te guia, ela que te instrui. E tudo aquilo que a gente puder contribuir no conhecimento, a gente vai contribuir. Mas se você não tiver essa prática, como sua vida vai mudar? Como você vai ser transformado? Como você vai vencer os vícios que você tem? Os problemas que você tem? Só a palavra de Deus
nos purifica e nos transforma. Quem não lê a Bíblia erra e erra muito. Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Marcos 12, 24. Sabe por que você erra? Porque você não conhece nem a palavra e nem o poder. Esse é o grande problema da igreja pentecostal e é o grande problema das igrejas tradicionais. As igrejas tradicionais, elas são bem cheias da palavra, mas elas têm dificuldade com o poder de Deus. Elas alegam que não existe mais poder de Deus, cessou. Ficou lá para trás. E as igrejas pentecostais, elas têm problema em crescer no entendimento das Escrituras, mas roda no poder que é uma beleza. E Jesus está falando, vocês erram, porque ou vocês usam um, ou vocês usam outro. Vocês têm que usar os dois. Deus deixou o poder e a palavra para nós usufruirmos. Então eu preciso conhecer a Escritura e eu preciso mergulhar na presença de Deus, amém? A palavra de Deus, ela não é somente um papel com tinta, ela é vida. Quem a ignora, ignora Deus, a sua vontade. Como você fará a vontade do Pai se você não a conhece? Eu te pergunto, você está agradando a Deus? Aí você vai falar, não sei. Eu vou falar, uai, mas você não tem a Escritura? Você tem a Escritura. O que a Bíblia diz sobre o seu caminhar? Ah, ela diz isso. Você está fazendo? Estou fazendo. Então você está agradando a Deus. Simples. Pode deixar, se ela não quiser ir, pode deixar. João 6,63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Vou ler de novo. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Você sabia que a palavra de Deus, ela tem vida? Ela é uma vida pulsante. Ela não é uma letra morta. O diabo, ele enfiou uma mentira no nosso meio. Ele falou bem assim, que estudar a palavra de Deus como eles falam, a letra mata, o Espírito vivifica. Quem estuda a palavra de Deus está indo por um caminho de morte. O diabo enfiou isso no meio da igreja. Só que a letra morta que fala, o texto está se referindo à lei. A lei que Deus deu lá no Monte Sinai. Essa é a lei que mata. Essa lei não me dá vida. Ela só mostra o meu pecado. O fim da lei é Cristo. O objetivo da lei é mostrar que quando eu sozinho eu não consigo me redimir, só através de Cristo eu consigo ser salvo. Somente Cristo pode me salvar. Por isso que quem tenta viver a vida pela lei, ele não encontra vida. Ele precisa receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aí ele recebe vida e recebe a vida de Deus. Então a palavra de Deus, ela é vida. Ela é o próprio Espírito. Quando você lê a palavra, você fala a palavra, você verbaliza a palavra, o fluxo do poder e de vida de Deus flui em você. Naturalmente. Eu tenho falado isso nos últimos devocionais. Verbalize, fale, declare. Declare a palavra de Deus, anuncie. Está vivendo uma vida de derrota? Declare, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aí vem a derrota, você fala assim, quanto mais eu rezo, mais assombração acontece. Para de murmurar. Verbalize. Vá contra tudo que está indo para te derrotar, para te destruir. Verbalize. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele, nada do que foi feito se fez. João 1, do 1 ao 3. A palavra de Deus é vida para você. Leia a palavra. Ela é a própria vida de Deus. Jesus é chamado de a palavra.
Você não pode negligenciar a palavra. Aí você fala, olha, tem um problema. Primeiro, eu sou ruim para ler. Ou eu nem sei ler. Tem dificuldade. Meu irmão, vou te ensinar um segredo. Depois que eu botei isso em prática, eu já li a Bíblia umas 3 vezes já. Você baixa, todo mundo tem celular, amém? Todo mundo tem celular, smartphone. Você vai baixar uma Bíblia no seu celular. E o que você vai fazer? Hoje eu quero ler um texto. No meu tem um fonezinho aqui, ó, de som. O que eu faço? Eu clico nele e ele começa a o quê? Porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Hirão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão mandou dizer a Hirão: Bem sabes tu que Davi, meu pai... Aí você fala assim, nossa, tá muito lento. Aumenta. Por causa da guerra com que o cercaram, tá muito lento. Inimigos debaixo das plantas dos seus pés. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso. Tá muito lento. Adversário não há, Aumenta. nem algum ao encontro. E eis que eu intento edificar. Tá muito rápido esse negócio aí. Você vai falar, tá muito rápido. Você pode diminuir. Cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos. Então eu te pergunto, qual é a desculpa que você tem? Sabe como eu faço? Eu acordo, dou um bom dia para Deus. Normalmente eu faço assim, porque não adianta orar, irmão. Orar com sono, né? É a pior coisa que tem. No final você está abençoando Deus. Você sabe que é assim, né? Deus, eu te abençoo. Não, quer dizer, peraí. Deleta tudo que eu falei aí. Orar com sono, você sabe que é problema, sabe o que é, né? Deus, não sei o que, né? Deus, vontade de comer um açaí. Opa, peraí, o que vem açaí na minha cabeça? Não é assim? Então você tem que acordar. Vai jogar uma água no rosto, mas sabe, quando eu acordo, sabe o que eu faço? Eu saio assim na casa, ó. Eu acordo, já vejo aonde eu vou ler, solto o áudio e vou fazendo assim, ó. Aí eu tô pegando a comida, tô com o celular do lado, tô ouvindo, de repente, falo uma coisa, eu volto, falo, opa, peraí, dou pause, entendeu? Falo, uai, o que é isso aqui que ele falou? Uai, que legal, olha, eu não tinha visto isso. E é assim que eu vou fazendo. Numa brincadeira dessa, em 1 ano, você lê a Bíblia tranquilo. Só assim eu já li umas 3 vezes a Bíblia. Só assim. Aí eu te pergunto, qual é a sua desculpa? Fica difícil agora, né? Tecnologia é contra nós, não é? Tipo, se Deus é por nós, a tecnologia é contra nós, né? Porque se veio essa facilidade, por que a gente não faz? Você entende que tá tudo fácil para você fazer? Essa Bíblia aqui, ó, do jeito que ela está, a igreja, ela não tinha. A igreja, ela não tinha. Hoje, eu e você temos ainda uma Bíblia. E temos Bíblias de estudo ainda, para dificultar ainda mais as nossas desculpas. Agora, você não pode nem alegar desconhecimento. Os maiores nomes da teologia estão escrevendo na Bíblia, os nomes mais respeitados. Você não precisa nem mais preparar um esboço. Essa Bíblia aqui, ó, Bíblia do Pregador Pentecostal. Tá aqui, ó. Eu tenho um sermão do Salmo 29:2, a beleza de Deus. Eu podia pregar em meia hora para vocês esse sermão aqui, ó. Tá aqui. Tá tudo fácil. Qual que é a desculpa que eu e você dá? Você precisa se voltar à palavra de Deus, amém? Jejum. Jejum, ela é uma abstinência que nós temos com relação à carne, né? Diz Mateus 9, do 14 ao 15. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus? Muitas vezes os teus discípulos não jejuam. E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. O que ele está dizendo? Enquanto eu estou com vocês, fiquem tranquilos, vocês não jejuam, mas no dia que eu subir, vocês vão jejuar. Jejum, ele é uma mortificação da carne. Sabe quando o prazer tá bom?
Sabe quando você está naquela fase de falar muito palavrão? Sabe quando você dá aquela bicuda assim, né? E de repente você quebra tudo na sua frente? Sabe quando você está nesse período? Sabe quando o seu humor está muito variado? Qualquer coisinha você já dá aquele coice maravilhoso? Jejua. Jejua. Sua carne está sangrando demais, está gritando demais. Então você precisa começar a jejuar para controlar os seus impulsos. O jejum, ele ajuda a gente a conter. Entenda, o seu jejum não muda o coração de Deus. A sua oração não muda o coração de Deus. Mas a sua oração, o seu jejum, muda o seu coração. Você começa a se converter verdadeiramente para o Senhor. Quanto mais você orar, mais você jejuar, mais transformado você será. Por isso você não jejua para ter coisas. Olha o que ele falou. Pega a visão. Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. O que é o jejum? A saudade do Senhor Jesus. Parece que Jesus não fala mais com você? Parece que tem dias que você não consegue mais ouvir a voz dele, a direção dele? Jejua. Ele disse que se você pedisse alguma coisa no nome dele, ele daria. Você não precisa jejuar para conseguir coisas para Deus, de Deus. Mas, se você jejuar porque está com saudade dele, porque a carne está falando mais alto, então você vai voltar a sentir a presença do Senhor Jesus. Porque o seu corpo, ele prefere o erro. A maior humilhação do nosso corpo é ser privado do seu prazer, principalmente de comer. Não é assim? Fala para mim se tu não fica irritado quando o almoço demora. Principalmente se o churrasco tá ali cantando, você fala, nossa, já era para eu ter comido meio-dia, os caras, vai ficar por 2 horas. Você fica feliz? Você fica? Quando tem as filas aqui na igreja para comer, né? Aí você chega lá, você é o último da fila, você fala, meu Deus, só o tanto de gente, será que isso vai demorar ou não vai? Aí você vê que o irmão tá ali com 2 pratos, porque ele também já quer levar para pessoas que não podem ir lá na fila. Aí você fala, mas por que o irmão tá ali com 2, 3 pratos? Não é assim? Porque você tá com fome. Então você fica naturalmente irritado. Então o jejum, ele ajuda você a controlar esses impulsos. Os efeitos do jejum são muito bons. Ele tem um efeito físico e um efeito espiritual. Físico, você vai ter uma boa e equilibrada dieta, você vai comer bem, ajuda no controle de peso, não sobrecarregando a articulação, serve como um ato de limpeza de coisas que você comeu em excesso, que consumiu gordura, açúcar. Por exemplo, a pastora Adriana está entrando numa dieta de tirar o açúcar. Então ela tirou bem o açúcar. Foi tomar um pouquinho de sorvete e já ficou com dor de cabeça. O corpo dela já está se acostumando a ela não ter açúcar. Você entende? Eu estou pedindo para Deus essa mesma força, essa mesma vontade, entendeu? Por quê? Porque é necessário, né? Mas o jejum, ele ajuda no seu corpo. E espiritual, ele ajuda a mortificar, né? O seu corpo, ele é um estado de humilhação. Deus vê o seu jejum como uma humilhação. Não adianta nada você rasgar a roupa, mas encher o bucho. Você entendeu? É mais fácil você andar bem vestido e abrir mão de uma refeição. Deus vai receber com muito mais louvor essa sua humilhação do que você sair gritando, raspando a cabeça, fazendo um monte de coisa aí. É muito mais fácil você conseguir tocar a Deus assim do que de outras maneiras. O jejum, ele também te torna mais sensível. Ele vai te colocar em algo que eu posso chamar de frequência do Espírito. Quando você jejua, você libera toxinas do seu corpo e você fica mais perceptível a Deus falando com você. Você consegue ouvir Deus mais claramente. Você sabia disso? Então, por isso que a gente fala, se vai jejuar, ore. Por quê? Porque aí você vai estar totalmente aberto à direção do Senhor. Totalmente. Totalmente. E aí, você não vai precisar mais conversar com o bispo, com o pastor, com as diaconisas. Você entrou no seu quarto, Deus já te deu a resposta. Você só vai lá e vive, e planta e pratica. Porque você está mais
aberto à voz do Senhor. O jejum, entenda, eu sei que hoje há uma confusão sobre jejum, né? Como ele deve ser feito. Eu vou fazer jejum de Coca-Cola. Não existe jejum de Coca-Cola. Vou fazer jejum de Netflix. Não existe jejum de Netflix. Vou fazer jejum, não sei. Jejum é abstinência de alimento. Ponto. Todas as demais coisas são propósitos. Vou ficar um mês sem Facebook, vou ficar um mês sem Instagram, vou ficar um mês sem não sei o que. Isso é propósito. Mas jejum é abstinência de alimento, tá? Então você pode fazer ele parcial, parte de um dia. Como assim? Abre mão de um café da manhã, ou abre mão de um almoço, toma um café da manhã bom, não almoça e vai jantar, entendeu? Ou abre mão da janta. O que me pega mais é a janta, então eu estou indo agora para janta. Por quê? No café eu estou no trabalho, então não tem como eu tirar um tempo com Deus. Na janta não tem desculpa, eu estou em casa. Eu estava fazendo café, estava usando a inteligência do homem, né? Vou fazendo café, chegava no serviço, correria ali, passava rápido, de repente, Deus, estou entregando meu jejum aqui, ia para o almoço. Deus falou assim para mim, muito bonito você, hein, queridão? Eu quero a janta. Eu falei, mas Deus, nessa hora eu estou em casa, ué. Exatamente, fião. É nessa hora que nós vamos conversar. Eu falei, tá bom. E aí eu comecei a fazer da janta, para começar a gerar resultados espirituais na minha vida, tá? Então, assim, cuidado. Tem gente que leva tão a sério que às vezes vai querer fazer jejum de 3 dias, jejum de 1 semana. Cuidado com isso, tá? Comece fazendo parcial. Tira um café da manhã, tira um almoço, tira uma janta. E quando isso já não refletir mais, você sente que já ficou fraquinho, aí você vai para um dia. Entendeu? Eu quero fazer 3. A partir disso, irmãos, procura um médico. Tem muita gente com problemas renais porque se meteu em fazer jejuns aí prolongados sem consultar um médico. E ele teve sérios problemas. E a Bíblia diz que sacrifício de tolo Deus não recebe. Ou seja, o BO é seu. Foi você que quis fazer esse sacrifício. Deus não pediu esse sacrifício. Mas Deus pediu de Jesus e de Moisés 40 dias. Sim, foi espiritual. Então Deus sustentou eles nesses 40 dias. Mas fora isso, não se atreva a fazer mais do que o seu corpo não pode suportar. Bispo, pela medicina eu não posso fazer jejum, então não jejue. Se você já tem problemas de saúde, não jejue. Quem sabe um propósito, né? Não vou tomar café, não vou tomar um açúcar, faça um propósito. Mas o jejum, ele deve ser feito com abstinência de alimento, mas nunca de líquido. Não faça jejum sem água. Sempre beba água. Amém? Sempre beba água. Não se atreva a fazer jejum somente a gente fala jejum total. Tira o líquido e tira a comida. Se você fizer isso, você pode trazer sérios problemas, até falência de algumas funções vitais do seu corpo. Então não faça isso. Deus não se agrada disso, tá? Como que você faz? Eu quero abrir um jejum. Eu vou fazer essa semana do café da manhã. O que você faz? Você faz assim. Há 2 maneiras de você fazer. Você pode chegar domingo à noite e falar, Deus, essa semana eu vou jejuar do café da manhã. Então eu peço que o Senhor receba esse meu período. E quando terminar no domingo, você vai falar assim, Deus, eu estou te entregando o meu jejum agora aqui no almoço e te agradeço por essa semana. É a primeira coisa para fazer. Um segundo, todos os dias você abre e todos os dias você fecha. Os 2 estão corretos. Vou fazer segunda. Abre segunda. Na hora que você entregar, entrega. Como? Senhor, estou abrindo, hoje eu não vou almoçar. Hoje eu vou ficar um tempo com o Senhor, de jejum, porque eu quero te adorar, quero te louvar com maior efetividade. Amém. Entregou? Vai comer algo? Deus, eu estou te entregando, te agradeço por esse tempo. Simples assim. Não é simples as coisas de Deus? Por que a gente não faz? Qual é a nossa dificuldade? Outro ponto, a fé. Não tem como eu
viver para Deus e não viver acreditando nas coisas que Deus faz. O que é a fé? Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como ela surge? A fé, conforme Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Tem como agradar a Deus sem fé? Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que nós temos que entender, então? A fé é o poder da palavra de Deus revelada no nosso espírito para vivermos o espiritual no mundo natural. Mas ela é também um dom espiritual, conforme está descrito em 1 Coríntios 12:9. Como dom, é uma atuação sobrenatural para algo fenomenal. Mas no nosso dia a dia, a fé ela vem assim. Sabe quando você veio cabisbaixo para o culto? Você falou, acho que minha vida não vale a pena. Aí vem um pregador, trouxe uma palavra, você, nossa, agora eu vou vencer, agora vai funcionar. O que é isso? A palavra revelada de Deus que entrou dentro de você, ela gerou essa convicção dentro de você. Então é assim que funciona a fé. A fé como dom é só mais para quem está trabalhando para Deus, porque precisa fazer algo extraordinário ali na frente. Mas todos nós temos essa fé que é gerada pela palavra. Olha só que interessante, uma fé pequena, vamos supor que você fala assim, mas minha fé é tão pequenininha, eu não tenho essa fé grande que a maioria das pessoas tem. A Bíblia diz que a fé pequena, ela move o sobrenatural, você sabia disso? Olha o que diz o texto em Mateus 17:20. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Sua fé é pequena? Você já move o impossível. Você entende? Uma fé pequena já gera o sobrenatural. Então não se preocupe se você tem uma fé. Você tem que todo dia viver a Deus. Eu não sei se você está notando, mas tudo que eu estou falando aqui, um é conectado ao outro. Eu disse que a fé ela vem pelo e ouvir pela. Aí você faz a meditação. Quando você faz a meditação, o que vai acontecer com você? Vai ser gerado fé. Quando você tiver fé, você vai começar a acreditar que Deus está mais com você. Você vai começar a orar. Você entende que tudo está conectado? Todas as coisas estão conectadas. Esses fundamentos, ele está conectado. Portanto, nós não podemos ser mais incrédulos. Aqui já vai exigir um pouco mais de atitude sua. Precisamos falar do nosso Senhor primeiro com as nossas atitudes, depois com palavras. João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que não creem, os quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Lembre-se de uma coisa, o mundo não lê a Bíblia, mas ele lê você. E você tem dado testemunho do Senhor Jesus? Quantas pessoas querem ser como você? Muitas ou nenhuma? Quantas já falaram assim, olha, eu não sou crente, mas o dia que eu for crente, eu quero ser que nem a Marisa, quero ser que nem o Valdir, que nem a Claudieres, que nem a Poliana. Quantos têm falado assim, será? Ao meu e ao seu respeito. Nós precisamos dar testemunho, sabe por quê? Romanos 2,24 diz, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então as pessoas falam mal de Deus por mim e por sua causa. Isso é terrível, não é? Pessoas falarem mal de Deus ou falar que não crê em Deus porque olhou para mim. Você entende que você carrega um testemunho? Você carrega uma vida. O Espírito habitando dentro de você, você carrega uma vida, a vida de Deus dentro de você.
Então você precisa entender que a sua conduta fora desse lugar aqui faz toda a diferença. Aqui todo mundo, né? Aqui é a congregação do santo, não é? Tá todo mundo bem, todo mundo abraçando, beijando, mas e quando a gente sair daquela porta lá? Será que a gente vai se cuidar? A gente vai se amar? A gente vai orar uns pelos outros? A gente vai profetizar coisas boas uns pelos outros? Ou pelos nossos vizinhos? Como será? Você foi chamado para ser sal e não trevas, sal para salgar e não sal para ser pisado. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mais no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Deus vai ser glorificado através da sua vida. A pergunta é: quem olha para você glorifica ou blasfema? Se blasfema, mude isso hoje. Decida mudar isso hoje. Fala, a partir de hoje vai mudar. As pessoas vão olhar para mim e vai dar glória a Deus. As pessoas vão olhar para mim e vão engrandecer o Todo-Poderoso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Apocalipse 12:11 diz: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Existe algo que vai muito além de você, que é falar do Senhor Jesus e viver por Ele. Isso excede você, isso transpassa você. Você precisa colocar a sua vida em ordem com Deus. Quando o Senhor te chamar para a eternidade, o que você quer ouvir da boca dele? Primeiro, então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você quer ouvir isso? Ou você quer ouvir: então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O que você quer ouvir? Eu quero essa aqui. Deus me livre é dois. Sangue de Jesus tem poder com esse negócio aqui. Comece a trabalhar a sua vida, porque Ele quer falar a primeira frase para você. Ele não quer falar a segunda frase para você, Ele quer falar a primeira. Por fim, a última coisa que falta para você ter uma vida consolidada, firme no Senhor, sempre recebendo a orientação do Senhor, é o quê? É congregar. É você viver a família da fé que Deus te dá. Em Cristo somos irmãos, precisamos nos reunir para celebrar o nome do Senhor. Se você não congrega, você erra, e você erra muito. Hebreus 10:25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus espera de mim e de você que nós tenhamos um lugar para a gente se reunir em família, um lugar para nós orarmos uns pelos outros, cuidar uns dos outros. Não temos como fugir disso. Pessoa que diz assim, ó, tome muito cuidado com pessoa que fala assim: Deus está comigo lá em casa, eu sou dos montes, eu sou dos lugares aí, ó, eu não tenho lugar para ficar. Irmãos, biblicamente falando, não há base para ele falar disso. Nós precisamos sim de um lugar para ter base, de um lugar para ter comunhão. Como eu vou ser repreendido se não tem ninguém que me exorta? Sabe por que as pessoas não querem congregar? Porque ela vai começar a ouvir verdades.
E vai ter o trabalhar de Deus, e isso dói, isso machuca. Isso é terrível para mim, para você. E se tá errado, irmão. Não tem conversa não. É baixar a cabeça, falar, errei. Eu não sei vocês, mas quando eu tenho uns particular com Deus, o Senhor, quando fala comigo, não é não é um docinho, não. Eu não sei vocês. Vou contar uma experiência que eu tive. Uma irmã tinha relatado para mim que estavam acusando ela de ingratidão. Eu estava 11 horas da noite lavando o carro. Não tinha ninguém passando na rua. Sozinho. Dava para ouvir certinho, né, o mundo espiritual, né? Estou ali lavando o carro, falando, Deus, que absurdo. Como? Né? Como? Que esse povo fica falando de gratidão. Que absurdo, que absurdo. E estou lá lavando o carro. De repente vem a voz do Espírito. Com eu lavando o carro. Eu lá, lavando. Falou bem assim para mim. Ainda bem, nessa hora eu creio que Deus me poupou. Porque ele falou no plural. Mas falou bem assim. Vocês não têm moral para falar de ingratidão. E eu lá, jogando água no carro. Porque vocês vivem uma vida de ingratidão ao Pai. Tá bom. Continuei lavando, falei, deixa quieto esse assunto, deixa quieto. Aí quando você quer enfiar a cabeça no buraco assim, falar, Deus me livre. Mas da onde você esconde Deus? Não tem como se esconder do Senhor. Por isso, vamos ficar firmes. Eu sei que às vezes a gente passa por lutas, situações, adversidades. Às vezes eu vou falar coisas que você não vai gostar. Ou vou ter atitudes que você não vai gostar. É para isso que serve o perdão. Para isso que você tem que vir em mim e falar, bispo, eu não gostei disso que você falou, não gostei disso que você fez. Eu vou falar, meu irmão, me perdoe, não foi meu objetivo te ferir, não foi meu objetivo te machucar, mas me perdoe mesmo assim. E a gente segue. Você que quase saiu às vezes na faca com o irmão, com uma irmã, você tá lá comendo com ele nos domingos, porque comigo que mal fiz nada, você não quer me ver pintar nem de ouro. Nós somos irmãos na fé, uai. Nós vamos viver a eternidade junto. Não é? Vamos ser uma família. Você precisa entender que você tem que dar atenção à sua vida com Deus para deixar de errar na sua vida espiritual. Então eu convido você a ficar em pé e eu quero que você faça uma reflexão. Pode ligar essa luz aí. Eu quero que você faça uma reflexão. Como está a sua vida espiritual? Você tem orado? Você tem lido a palavra? Você tem jejuado? Você tem tido atos de fé? Você tem falado do Senhor Jesus? Você tem vivido pelo menos o testemunho dele? Você está congregando? Você está firme? Se não, eu desafio hoje a você se posicionar hoje. Eu não vou chamar ninguém a vir à frente, pode ficar tranquilo. Mas eu desafio você a tomar uma decisão aí no seu lugar, uma decisão de coração. É você e Deus, não é comigo. Eu posso orar por você, eu posso pedir a Deus por você, mas eu não posso mudar a sua vida. Mas Ele pode. Ele pode mudar a sua história hoje. Ele pode mudar a sua história agora. Se você se posicionar, decidir de coração, Deus pode fazer algo muito lindo na sua vida. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu venho a Ti, Senhor, apresentar a minha vida, a vida desta congregação e de todos os meus irmãos, Senhor. O Senhor nos falou esta noite que nós não podemos errar com a nossa vida espiritual. Nós devemos estar atentos à nossa vida de oração. Nós devemos respeitar, amar e ler a Sua palavra. Nós devemos, Senhor, praticar jejum, Senhor. Sempre que possível a gente deve jejuar, Senhor. Nós, Senhor, devemos também ter fé. Nós devemos acreditar no Senhor, nas Suas promessas e viver o sobrenatural todos os dias. Nós precisamos receber essa mudança de vida que Jesus nos dá e manifestar ela. Porque nós temos que ir, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que anunciar a Cristo, mas primeiramente com o nosso comportamento.
Se nós somos um povo que blasfema o teu nome, nos perdoa esta noite, mas nos dá a chance de mudar, nos dá a chance de viver o diferente, Senhor. Por isso, nos transforma, Senhor, nos liberta de todos os vícios que nos aprisiona e nos impede de fazer esse testemunho ao Senhor Jesus. Nos liberta da bebida, nos liberta do cigarro, nos liberta da pornografia, da luxúria, nos liberta, Senhor, de tudo aquilo que te ofende. Faz de nós uma nova criatura esta noite, meu Deus. Nós precisamos, Senhor, viver uma novidade de vida e anunciar a Cristo com a nossa boca e através da nossa vida. E Pai, nós queremos congregar, nós queremos estar firme na casa de oração. Por isso, Senhor, se eu ofendi qualquer pessoa aqui nesta noite, primeiramente eu peço perdão ao Senhor e eu peço perdão a todos os irmãos aqui presentes. Se eu ofendi, falei algo, fiz algo, que eu possa ser perdoado no coração deles, da mesma forma que eu perdoo qualquer um que me ofendeu, falou qualquer coisa, Senhor. E com isso eu peço que o seu perdão esteja estabelecido esta noite e que o Senhor nos dê força para ficar firmes na casa de oração, firmes no propósito de nos reunir como santos do Senhor, te adorando e te exaltando, Senhor. Pai, muito obrigado. Eu rendo graças a Ti. Eu sei que nessa série de mensagens o Senhor vai falar com os corações e vai nos instruir para que a gente comece a ter uma vida de mais acerto do que erros, Senhor, e que o Senhor nos ajude a partir de hoje a viver o extraordinário na Tua presença. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus, amém?